Bem, amigos da Rede Lua, estamos aqui de novo, voltando mais uma lista de exercício e vamos chegar nela. Tá? A lista está aí no link da descrição desse vídeo, tá? A lista de exercícios sobre pontos críticos, máximos e mínimos, e bora resolver aqui 10 exercícios onde eu tenho que calcular os pontos críticos das funções abaixo, usando o teste da derivada segunda para indicar qual remete a máximo e qual remete a mínimo, ou talvez algum ponto de inflexão. Beleza? Vamos junto, eu sou o professor Jara e nós estamos aqui numa lista de exercícios da disciplina de cálculo 1. Bora lá, vamos do 1 ao 10 aqui, em ritmo de cruzeiro, sem parar, no máximo dá um pause aí, toma uma água e volta para estudar. Função f de x igual a menos 8x ao quadrado. São 4 passos, tá? A gente vai fazer sempre 4 passos, eu vou riscar aqui os passos que a gente vai usar. Primeiro passo, calcula a derivada. Segundo passo, encontra os pontos críticos fazendo a derivada igual a zero. Tá? Aqui a gente vai achar os pontos críticos, PC, ponto crítico. Depois, terceiro passo, a gente vai calcular a derivada segunda. E por último, para analisar, fazer o teste da derivada segunda, eu vou calcular a derivada segunda quando x for o ponto crítico. Isso pode acontecer 3 coisas, moçada. Pode dar um valor que é maior que zero. Nesse caso eu vou ter uma concavidade para cima e eu vou ter então um ponto de mínimo. Pode acontecer de eu substituir e dar um número menor que zero. Isso aí é concavidade para baixo, então eu vou ter um ponto de máximo. Ou pode acontecer ainda de eu substituir o ponto crítico na derivada segunda e dar um valor igual a zero. Nesse caso aqui a gente vai ter um ponto de inflexão. Beleza? Vamos junto? Aqui é uma parábola com cavidade para baixo, né? Porque é menos 8x ao quadrado, eu já sei que é um ponto de máximo, mas vamos fazer tudo isso aqui só para mostrar que eu sei e para mostrar que você está estudando bastante também. Primeira coisa, derivada. Beleza, potência vem para frente multiplicando, então ficou menos 2 vezes 8, volta aqui, 8x ao quadrado e diminui 1 do expoente, né? Essa é a regra da derivação aqui de um monômio aqui nesse caso. Menos 16x, essa aqui é a minha derivada f'. Agora, então feito o primeiro passo, eu vou encontrar quem é o ponto crítico. Quando que a derivada é igual a zero. Então eu faço f' igual a zero para achar os pontos críticos. Ou seja, menos 16x igual a zero. Qual o valor de x que zero isso aqui? X igual a zero dividido por menos 16, o x é zero. Então o zero é um considerado ponto crítico. Tá? É o meu ponto crítico. Agora eu vou fazer o teste da derivada segunda. Precisaria fazer? Porque aqui diz no exercício para fazer, então vamos fazer. Mas a ideia é que no teste da derivada segunda, quando eu derivar mais uma vez aquela função, uma vez visto que a derivada é menos 16x, a derivada segunda, derivada de função linear, função do primeiro grau, é o coeficiente angular, é menos 16. E agora, o último passo aqui é calcular a derivada segunda quando x vale o ponto crítico. Mas a derivada segunda independe de x. Ou seja, ela vai ser já um número negativo, com cavidade para baixo. Então, x igual a zero é um ponto de máximo. Tá? Então, respondendo essa pergunta, zero é o ponto crítico e esse ponto crítico remete a um ponto de máximo. Vamos para a segunda? Vamos para a segunda. Segundo exercício da lista aqui. Tá? Dada a função... exercício 2, dada a função f de x, opa, eu coloquei linha aqui, linha é a derivada, vamos cuidar da anotação aqui. F de x é x ao quadrado menos 6x mais 8. Então, bora lá. X ao quadrado menos 6x mais 8. Lembra aqui, 4 passos para a gente encontrar ponto crítico e teste da derivada segunda. Primeiro passo, primeira coisa aqui, deriva essa função. Tá? Então, derivando a função... E eu já vou fazer direitinho aqui, quem tem dúvida olha as listas anteriores de como deriva, tá? 2 vem para frente multiplicando e diminui 1 do expoente. Então ficou 2x elevado a 1. Derivada de função linear é o coeficiente angular. Derivada de uma constante vai para zero. Tá feito o primeiro passo. Segundo passo, encontrar os pontos críticos, quando a derivada é igual a zero. Então ao fazer 2x menos 6 igual a zero, eu vou ter o ponto crítico. O ponto crítico vai ser 6 vem para cá com a operação inversa somando, 2 vai operação inversa dividindo, o ponto crítico é 3, esse aqui é o meu ponto crítico.
tá? O ponto que zera a derivada. E agora o que a gente vai fazer? Vamos identificar se isso é um ponto de máximo ou de mínimo. Moçada, se a pergunta é só se é máximo ou mínimo, a gente já sabe, porque é uma parábola com a concavidade para cima, visto que o coeficiente aqui de x ao quadrado é positivo. Se a concavidade é para cima, aqui eu vou ter um ponto de mínimo. Vamos usar o teste da derivada segunda só para ter certeza, só para mostrar que eu sei. O que é o teste da derivada segunda? É derivar mais uma vez, né, a derivada. Então a derivada segunda, ela é a derivada de 2x menos 6, que vai dar apenas 2. Ou seja, independe do valor. O último ponto aqui, calcula a derivada segunda quando x é igual a 3. Não importa, ela não depende de x, vai ser 2. 2 é maior que zero. Maior que zero. Se é maior que zero, então tem concavidade para cima, é um ponto de mínimo. É um ponto de mínimo. Logo, resposta do exercício 2, ponto crítico, x igual a 3, e ele remete a um ponto de mínimo. Beleza? Beleza, vamos para a próxima aqui. Ó. Próximo exercício, a função é 2x. Terceiro exercício, bora junto, terceiro exercício. F de x igual a 2x. Olha só, 2x é uma reta, né, moçada? Será que ele tem máximo e mínimo? Será que tem máximo e mínimo? Não, né? Não vai ter aqueles pontos onde a derivada é zero. Então, ao fazer isso, ó, vamos usar as regrinhas ali. Primeira regrinha, deriva. A derivada de 2x é o coeficiente angular, é 2. Segundo passo seria fazer a derivada igual a zero. Quando que 2 vai ser igual a zero? Não tem. Né? 2 é diferente do zero, então não existe ponto crítico, é isso que a gente vai dizer aqui, ó. Não existe ponto crítico, tá? Não existe ponto crítico, então esta função não tem nem máximo nem mínimo onde a derivada é zero. O máximo vai ser o ponto do domínio, digamos, seria infinito, né? Vai até infinito, o mínimo vai até menos infinito. Se eu quisesse determinar um domínio de análise, eu ia ver qual o menor valor que ela atinge quando x vale um determinado ponto do domínio. Não é o que está pedindo aqui, então não tem máximo nem mínimo definido aqui numa reta. Né? A gente lembra lá que máximo e mínimo está associado à derivada ser horizontal, né? A inclinação da reta tangente ser nula. A derivada calculada em determinado ponto tem que ser nula. Então esse exercício 3 não tem máximo, não tem mínimo. Vamos para o 4 aqui, que o ritmo é alucinante, moçada. Então vamos lá, exercício 4 vai começar a ficar mais legal agora, tá? Porque a gente vai trabalhar com uma função do terceiro grau, função g de x. E para atingir o ponto g, a gente sabe como é difícil aqui quando muda a letrinha. Não muda nada, né? Não muda nenhum problema aqui, ó. X ao cubo menos 432x. Moçada, isso aqui não tem problema nenhum. F, G, H, J de x, né? Uma função qualquer. O que vai mudar aqui? Não vai mudar nada os procedimentos que a gente está falando. Primeira coisa, calcular a derivada. Então, se a função é g de x, vamos calcular g' de x. Como é que faz isso? Potência vem para frente multiplicando e diminui 1 do expoente. Então, ficou 3 vezes x ao cubo, diminui 1 do expoente, e derivada de uma função linear, 432, vai ficar o coeficiente angular 432, menos 432. Essa é a derivada, 3x ao quadrado menos 432. Beleza? Essa aqui é a minha função g'. Ok, então agora vamos descobrir quem são os pontos críticos dessa função. Ponto crítico é ponto que zera a derivada. Então o segundo passo aqui naquela listinha, né? Primeiro deriva, depois faz a derivada igual a zero. Vamos fazer aqui, g' de x igual a zero. Quando que vai ser isso? Vai ser quando 3x ao quadrado menos 432 vale zero. E agora, regrinha, número para um lado, número para o outro, vamos extrair uma raiz, pensar no mais ou menos. Vamos lá, passo a passo aqui. 3x igual a 432. 3x ao quadrado. Então, x ao quadrado é 432 dividido por 3. Isso aqui vai dar 1, 4, 4. Então, x ao quadrado é 144. O x vai ser mais ou menos, como o expoente é par, vai para lá com o mais ou menos, raiz quadrada de 144. Então, a gente vai ter dois pontos críticos, 12 e menos 12. Né? Mais ou menos 12. Deixa eu tirar aqui a oferta que apareceu só para estragar minha live aqui. Não quero nenhuma oferta aqui, obrigado. Pontos críticos, então. Encontramos pontos críticos. Mais ou menos 12.
tá? 12 positivo e 12 negativo. Agora, qual deles remete a máximo e qual remete a mínimo? Aí a gente vai usar o teste da derivada segunda para chegar nessa conclusão aí, tá? Vamos usar o teste da derivada segunda. Como é isso? Vamos derivar a derivada, primeira coisa. Então, terceiro passo, faz a derivada segunda. Quem é a derivada segunda? Lembrando ali que a derivada primeira é 3x ao quadrado menos 432. Então, o f duas linhas, né, se o f' é 3x ao quadrado menos 432, deixa eu escrever aqui para não me esquecer, a derivada vai ser, o 2 vem para frente multiplicando, 2 vezes 3, 6x, derivada de constante é zero. Então, a derivada segunda é 6x. Vamos lá. Teste da derivada segunda agora é calcular a derivada segunda no ponto crítico e analisar o sinal. Eu nem preciso saber quanto é que vai dar isso aqui. Ó. Menos 12 é um ponto crítico, mais 12 é o outro ponto crítico. Então a derivada segunda vai ficar 6 vezes menos 12. Isso aqui vai dar um número menor que zero. Logo, menos 12 vai ter aqui, indicando com cavidade para baixo, menor que zero com cavidade para baixo, eu vou ter aqui um ponto de máximo. Um ponto de máximo. Então x igual a menos 12 remete a um ponto de máximo. E vamos ver quando x for 12. Vai ser 6 vezes 12, eu nem preciso saber quanto que vai dar essa conta, eu só preciso saber que é maior que zero, se é maior que zero com cavidade para cima. Então x igual a 12 vai remeter a um ponto de mínimo. Resposta, menos 12, quais são os pontos críticos? Menos 12 e mais 12, sendo que menos 12 remete a um ponto de máximo, e o mais 12 remete a um ponto de mínimo. Tá? E assim nós fizemos o exercício 4 e tá feito. Né? Vamos lá, vamos para o próximo então. O próximo é o exercício 5, ritmo de cruzeiro. Vamos ver se a gente faz 10 exercícios aqui num tempo relativamente curto, né? Para 10 exercícios de cálculo com algumas operações a serem feitas aqui. Exercício 5, de novo uma parábola. Opa, parábola eu já sei. Né? Por exemplo aqui, menos x ao quadrado mais 12x menos 35. Essa é a função h de x. Olha só, mudou, ficou mais difícil ainda, h de x. Não importa, né? Olha só, moçada, eu já sei que com cavidade aqui de menos x ao quadrado é para baixo. Então, o ponto que eu vou encontrar ali, o ponto crítico que eu vou encontrar para x lá, né, o ponto crítico onde a derivada é zero, onde a reta tangente é horizontal, vai ser um ponto de máximo. Mas vamos fazer aqui, algebricamente, confirmar isso. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, procura a galinha. Né? Encontra a galinha, bota a galinha aqui para assar. Como é que faz isso? Potência vem para frente multiplicando e diminui 1 do expoente, então ficou menos 2x. Derivada de 12x é 12, é o coeficiente angular, derivada de constante é zero. Esta aqui é a galinha. Agora vamos encontrar o ponto crítico. O segundo passo é encontrar o ponto crítico, é fazer a galinha igual a zero, a derivada igual a zero. Então eu faço a galinha igual a zero, eu faço menos 2x mais 12 igual a zero. Número para um lado, operação inversa, ficou menos 2x igual a menos 12. O menos 2 vai dividindo. Isso aqui dá 6. 6 é o meu ponto crítico, moçada, tá? Será que ele é um ponto de máximo ou de mínimo? Vamos ver, né? Para eu ter certeza disso, eu vou lá calcular a derivada segunda. Lembrando ali que a derivada primeira era menos 2x mais 12. Então a derivada segunda é só o coeficiente angular, vai dar menos 2, ó, não depende de x. Ou seja, não importa lá, se eu calcular a derivada segunda para o x valendo 6, a resposta vai ser menos 2, porque não depende de x. A derivada segunda é uma função constante. Isso aqui é menor que zero. Se é menor que zero é com cavidade para baixo. Se é com cavidade para baixo, aqui eu vou ter um ponto de máximo. A gente tinha comentado isso no início do exercício, né? Se a parábola tem concavidade para baixo, eu tenho aqui um ponto de máximo. Tá? Foi o que a gente encontrou numericamente quando o teste da derivada segunda, calculando a derivada segunda no ponto crítico, eu tenho um valor menor que zero. Isso significa que ali eu tenho um ponto de máximo. Fizemos o exercício 5, sensacional. Então vamos lá para o exercício 6. Exercício 6 está aqui. 6. Voltou para h de x, vamos lá, no h de x é x ao cubo mais 1. X ao cubo mais 1. O que eu tenho que fazer? Primeiro passo, deriva. Beleza, então primeiro passo aqui eu vou derivar o h, eu vou procurar o h'. E aí toca ferro na galinha lá, 3
x ao quadrado, derivada de constante é zero. Né? Potência foi para frente multiplicando e diminuiu um do expoente. Este é o H'. Segundo passo, fazer a derivada igual a zero. Então, quem são as raízes de 3x ao quadrado? Eu vou fazer 3x ao quadrado igual a zero. O 3 vai dividindo, vai ficar mais ou menos zero. Eu tenho um ponto crítico duplo aqui, né? Ponto crítico é zero. Zero é o ponto crítico. Tá? Eu vou ter que x igual 0 sobre 3, raiz quadrada de zero, x é zero. Tá? Raiz da derivada é o ponto crítico. Agora vamos descobrir se o zero ali é um ponto de máximo, mínimo ou ponto de inflexão. Como é que eu vou fazer? Eu vou derivar mais uma vez. Eu vou procurar a derivada segunda. A derivada segunda de 3x ao quadrado, derivada segunda de 3x ao quadrado, vai ser 6x. Potência foi para frente multiplicando, 2 vezes 3, 6, e diminuiu um do expoente. Então a derivada segunda é 6x. Agora o teste da derivada segunda, que é o quarto passo, né, dessa análise aqui, desse exercício, e de calcular a derivada segunda, é calcular a derivada segunda no ponto crítico. O ponto crítico é zero. Né? Então calcula a derivada segunda no ponto crítico. Isso aqui vai dar 6 vezes zero. 6 vezes zero vai dar zero. Então, como não é maior que zero, com cavidade para cima, menor que zero, com cavidade para baixo, é exatamente zero, significa então que aquele ponto que eu estava procurando lá, o zero, é ponto de inflexão. Zero, tá? Não é o, é zero. Deixa eu escrever aqui, ó, zero. O zero do ponto crítico, né? Ponto crítico zero é ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? É onde muda a concavidade da curva, não é um ponto nem de máximo nem de mínimo. Se a gente pensar na função x ao cubo mais 1, que é essa função h, vou tentar fazer um esboço do gráfico aqui, só para a gente conversar um pouquinho sobre esse exercício específico. X ao cubo mais 1, ele tem o gráfico, para quem lembra lá das funções, né? X ao cubo é mais ou menos isso aqui, ó. Eita, que ficou feio pra caramba, cara. Deixa eu tentar de novo aqui. Mais uma vez aqui, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Aí o que está dizendo aqui? Que quando o x vale zero, a reta tangente é horizontal. Só que aqui não é nem máximo nem mínimo. Ele está mudando de concavidade para baixo para uma concavidade para cima. A inflexão muda o comportamento da derivada, muda a concavidade da curva. Tá feito ali o exercício 6. Bora pro exercício 7, que o trem não para aqui, o trem é louco. Então vamos junto. Exercício 7. Sétimo exercício especial para meus alunos aí que pediu para eu resolver essa lista. Estou fazendo ela toda aqui para vocês. F de x igual a menos 1/3 de x ao cubo, mais 3/2 de x ao quadrado, 3/2 de x ao quadrado, menos 2x mais 1. Menos 2x mais 1. Beleza, como é que eu vou fazer? Primeiro passo aqui, né, do nosso exercício, deriva. A primeira coisa é derivar para depois encontrar ponto crítico. O que eu vou fazer? 3 vem para frente multiplicando. Então ficou 3 vezes menos 1/3 x ao cubo e diminui 1 do expoente. Aí foi lá para mais, o 2 foi para frente multiplicando. Beleza, 2 vezes 3/2 de x ao quadrado e diminui 1 do expoente. Derivada de função linear, eu já vou fazer direto aqui, ó, dá menos 2. Derivada de constante vai para zero. Então, olha só, quando tem fração, normalmente é um caráter didático aqui para a gente poder cortar, né, nessa multiplicação. E finalmente eu vou ter aqui escrito, então, a minha derivada, a função f' de x ficou x ao quadrado, menos x ao quadrado, perdão aqui, menos x ao quadrado, mais 3x, menos 2, essa é a minha derivada. Então encontrei a derivada. Agora qual é o próximo passo aqui? Encontrar os pontos críticos. Já no sétimo exercício você já deve estar sabendo aí que ponto crítico é o ponto que zera a derivada. Né? Então para encontrar os pontos críticos, para responder a primeira parte do problema, eu tenho que fazer a derivada igual a zero. Ou seja, moçada, eu tenho que encontrar aqui, ó, as raízes desta equação. As raízes de uma equação de segundo grau, ou você usa Bhaskara, ou eu vou usar o atalho aqui da soma e do produto. A soma de duas raízes é menos b sobre a. Produto é c sobre a. Neste caso aqui, quem é o a, quem é o b, quem é o c? Vamos colocar aqui para facilitar então nossas continhas e você entender. O a é o número que multiplica o x ao quadrado, nesse exemplo é menos 1. O b é quem multiplica o x, nesse exemplo aqui é o 3. O c é o termo independente, nesse exemplo aqui é menos 2. Então o produto é menos o b, que é 3, sobre o a, que é menos 1. Então dois números que somados dão 3. Pensa lá em dois números, x1 mais x2.
Tá? Dois números somados, a raiz 1 e a raiz 2 tem que dar 3. E ao mesmo tempo tem que acontecer do x1 vezes o x2, esses mesmos dois números vão dar c sobre a. O produto é c sobre a. O c é menos 2, o a é menos 1. Então multiplicados dão 2. Olha só, moçada, somados dão 3, por exemplo, podia ser 0 e 3. Só que 0 vezes 3 não dá 2. Somados dão 3, podia ser 5 e menos 2, só que multiplicados não dão 2. Então, quais os números que somados dão 3 e multiplicados dão 2? Isso mesmo que você pensou, 1 e 3. Essas são as raízes da derivada, ou seja, são meus pontos críticos. Então, pontos críticos, 1 e 3. Por quê? 1 e 3 nada, cara. Bobagem. 1 e 2, né? Somados dão 3, multiplicados dão 2. Sei que eu falei 1 e 2 aqui, mas quem sabe faz ao vivo e corrige ao vivo também, tá? 1 mais 2 deu 3, 1 vezes 2 deu 2. Esses aqui são os pontos críticos. Agora, será que o 1, né, o x igual a 1 remete a máximo ou o x igual a 1 remete a mínimo? Vamos ver como é que eu faço isso. Teste da derivada segunda, né, o meu terceiro passo lá. Então eu calculo a derivada segunda, ou seja, eu derivo a derivada. Vamos lembrar aqui da derivada, só para lembrar da derivada, onde é que ela está? Ela está aqui, ó. A derivada era menos x ao quadrado mais 3x menos 2. Tá, eu vou fazer a derivada segunda. A derivada segunda de menos x ao quadrado vai dar menos 2x. E derivada de 3x dá 3. Tá? Então a derivada segunda eu encontrei aqui, ó, menos 2x mais 3. O que eu vou fazer agora? O último passo. Calcula a derivada segunda no ponto crítico. Eu tenho dois pontos críticos, tá? Então o quarto passo aqui é calcular a derivada segunda quando x vale 1, a derivada segunda quando x vale 2. Ou seja, eu vou calcular lá derivada segunda quando x vale 1, derivada segunda quando x vale 2 e vou ver o sinal disso ou se vai dar zero. Né? Então eu tenho que fazer menos 2 vezes o ponto crítico, menos 2 vezes o outro ponto crítico, somando 3. Vamos no primeiro aqui, menos 2 vezes 1 mais 3. Isso aqui dá menos 2 mais 3, vai dar um número maior que zero. Se é maior que zero, com cavidade para cima, o 1 vai remeter a um ponto de mínimo. Tá? Então, o ponto crítico 1, chega lá, ponto de mínimo. E aqui menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3 vai dar menos 1, vai dar um número menor que zero, com cavidade para baixo. Então, aqui eu tenho um ponto de máximo. Um ponto de máximo. E está respondido, então. Quais são os pontos críticos? 1 e 2. E qual que remete a máximo, qual que remete a mínimo? É isso que a gente encontrou aqui. Tá? Então, resposta. Pontos críticos 1 e 2. 1 remete a um ponto de mínimo, 2 remete a um ponto de máximo. Tá? Essas são as respostas do exercício aí, resolvido todo ele. Nós já estamos no oitavo? Sim, já estamos no oitavo. Falta pouco, moçada. Vamos lá. Foco, força, fé e muito estudo. Bora, 8. X ao cubo sobre 3. Ó, de novo tem aqui uma fração, né? Mas a gente vai ver que essa fração é para nos ajudar. Essa é a função f de x, tá? X ao cubo sobre 3, menos 7 meios de x ao quadrado, mais 6x, mais 1. Lembra lá qual é o primeiro passo? Derivar. Né? Então, primeira coisa, vamos derivar esse negócio aqui. 3 vem para frente multiplicando e diminui 1 do expoente. Então, ficou 3 vezes x ao cubo sobre 3, diminui 1 do expoente. 2 vem para frente multiplicando. Então, ficou menos 2 vezes 7 meios, x ao quadrado, diminui 1 do expoente. Derivada de função linear, de função de expoente 1, é o coeficiente angular. Derivada de constante vai para zero. Tá? Então encontramos a derivada aqui. Vamos só melhorar a escrita da derivada. A derivada é f' de x. F' de x, corta o 3 com o 3, ficou x ao quadrado. Corta o 2 com o 2, ficou menos 7x. O 6 está sozinho ali. Beleza, essa é a derivada. Tá? O segundo passo, encontrar a derivada igual a zero para achar os pontos críticos. Né? Fazendo a derivada igual a zero, eu vou encontrar os pontos críticos desta função, que é uma parte que o problema pergunta. Quem são os pontos críticos? São os pontos que zeram a derivada. Galera, aqui eu posso usar a fórmula de Bhaskara ou, de novo, vou usar a regra da soma e do produto. O que é a regra da soma e do produto? Pensar em duas raízes que somadas vão dar menos b sobre a, e duas raízes que multiplicadas vão dar o produto
C sobre A. Isso é a regra da soma e do produto para encontrar a raiz. A gente vai fazer isso de cabeça, né? A ideia é pensar em facilitar as contas desta forma. Ó. O B é menos 7. Tá? Então, menos 7, o A é 1. A soma é menos 7 sobre 1. Menos 7 sobre 1. Que vai dar 7. Então, dois números que somados dão 7. E, ao mesmo tempo, esses dois números multiplicados vão dar C. O C é 6, o A é 1, dão 6. Então, pensa lá, dois números somados dão 7. Por exemplo, 5 e 2. Só que quando eu multiplico, não dá 6. 4 e 3 somados dão 7, mas quando eu multiplico, não dá 6. Então, quais são os números que somados dão 7 multiplicados dão 6? Isso mesmo, são os pontos críticos ali, 1 e 6. Quando eu somo dá 7, quando eu multiplico dá 6. Último passo, descobrir se 1 remete a máximo ou a mínimo, e 6 remete a máximo ou mínimo. Como é que eu vou fazer? Teste da derivada segunda. Como é o teste da derivada segunda? Eu vou lembrar aqui quem é a derivada primeira. Só porque eu vou ter que derivar a derivada para encontrar a derivada segunda. X ao quadrado menos 7x mais 6. Vou escrever aqui. X ao quadrado menos 7x mais 6. Beleza, então quem é a derivada segunda? É a derivada da derivada. Bora lá, deixa eu apagar aqui. Então, próximo passo aqui, o terceiro passo, né, para fazer o teste da derivada segunda. O terceiro passo é calcula a derivada segunda. Então, bora lá. A derivada segunda de x vai ser potência vem para frente multiplicando e diminui um do expoente, ficou 2x. Derivada de função linear é o coeficiente angular. Derivada de constante aqui vai para zero. 2x menos 7. Por último, eu vou fazer o teste da derivada segunda, calculando a derivada segunda nos pontos críticos. Então, vou calcular a derivada segunda quando o x vale 1, que era o primeiro ponto crítico, derivada segunda quando o x vale 6. 2 vezes x vale 1, menos 7. E 2 vezes x vale 6 agora, menos 7. Eu não tenho que saber exatamente quanto dá, tá? Só me interessa o sinal dela, se é maior, menor ou igual a zero. 2 vezes 1 dá 2, menos 7 dá menos 5, ou seja, menor que zero. Menor que zero significa que aqui eu vou ter uma concavidade para baixo, então aqui eu vou ter um ponto de máximo. Então x igual a 1 remete ao ponto de máximo. E o x igual a 6, opa, deixa eu apagar aqui, deixa eu levar mais para cima esse quadrinho aqui. Deixa eu manusear aqui meu quadrinho digital. O que aconteceu aqui? 12 menos 7 vai dar um número maior que zero. Maior que zero significa concavidade para cima, então aqui eu vou ter um ponto de mínimo. E assim eu respondo o meu exercício aqui, o exercício 8, que diz o seguinte, pontos críticos. Pontos críticos, tá? Pontos críticos 1 e 6. 1 e 6. 1 remete... a gente viu aqui, 1 remete a máximo e 6 remete a mínimo. Certo? Estamos quase lá? Estamos quase lá. Vamos para o exercício 9, mais uma parábola. Beleza, a parábola é mais rápido aqui, né? Não preciso pensar muito, porque eu já sei que é parábola, né? Eu já sei que a concavidade, por exemplo, neste exercício 9, bora fazer aqui o exercício 9, olha só. A função é f de x de novo. 2x ao quadrado menos 12x mais 10. O que eu já sei aqui, moçada? Parábola tem concavidade para cima. A concavidade para cima, eu vou ter então aqui um ponto de mínimo. Se eu fizer o teste da derivada segunda, substituindo no ponto crítico, eu vou ter um resultado positivo. Resultado positivo com concavidade para cima, então eu vou encontrar um ponto mínimo ali no meu ponto crítico, que é o ponto onde a derivada dá zero, ou seja, a inclinação da reta tangente é zero. Tá? Precisamos fazer tudo isso? Bora fazer tudo isso, não tem problema. Só falta esse mais um, então vamos lá. Derivada. Derivada, 2 vem para frente multiplicando, ficou 4x menos 12. Derivada de função linear é o coeficiente angular, derivada de constante dá zero, encontrei a derivada. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, encontrar os pontos críticos, fazer a derivada igual a zero. Então faz lá, f' igual a zero para encontrar ponto crítico. 4x menos 12 igual a zero.
O x vai ser 12 quartos, uma mansão com 12 quartos, isso resposta 3. 3 é o meu ponto crítico. Ponto crítico é 3. Beleza, agora eu vou calcular a derivada segunda. O que é a derivada segunda? É a derivada da derivada. Só que olha aqui, a derivada primeira era 4x menos 12. Então a derivada segunda vai ser só o coeficiente angular aqui, 4. Ou seja, vai ser sempre positivo, não importa, a concavidade é sempre para cima. É isso, né? Uma parábola tem sempre concavidade para cima. E se eu fizer o teste da derivada segunda, se eu quiser, calcula o ponto crítico quando x vale 3. Não depende de x, moçada. Vai ser sempre 4, vai ser sempre positivo, vai ser sempre maior que 0. Maior que 0 é concavidade para cima. Então, o x igual a 3 remete a um ponto de mínimo. Essa é a resposta. Tá? 3 é o ponto crítico que remete a um ponto de mínimo. Esse é o problema perguntado lá. X igual a 3 é o ponto crítico que remete a um ponto de mínimo. Beleza? Vamos para o último exercício aí dessa nossa live aqui, que eu fiz uma live só para mim, tá? Eu estou gravando ao vivo, mas vou botar aí para vocês assistirem depois. Então, tecnicamente, a live é só para mim aqui. Exercício 10, f de x mais uma função do terceiro grau. X ao cubo menos 3x ao quadrado menos 45x mais 1. Tá, beleza. O que eu tenho que fazer? Já está lembrando de tudo aí? Primeira coisa, deriva. Então vamos lá, já estamos no último aqui, então vou fazer direto. Ó. 3 vem para frente multiplicando e diminui o 1 do expoente, 3x ao quadrado. 2 foi para frente multiplicando menos 3, ficou menos 6 e diminui o 1 do expoente, menos 6x. Derivada de função linear, com expoente 1, é o coeficiente angular. Derivada de constante, vai para 0. Beleza, essa é a minha derivada. Agora, o que eu tenho que pensar aqui? Raízes, né? Raízes desta derivada aí. Bom, para fazer as raízes da derivada, eu vou fazer a derivada igual a 0. Então, o segundo ponto, para encontrar os pontos críticos, é fazer a derivada igual a 0. Ou seja, eu vou fazer 3x ao quadrado menos 6x igual a 0. Quais são as raízes? Faço fórmula de Bhaskara ou vamos aqui no atalho da soma e produto. A soma é menos b sobre a, produto é c sobre a. Então, vamos lá, me ajuda aqui. Ó. A soma é menos, o b é menos 6, o a é 3. Então, 6 sobre 3, 2. Então, dois números que somados dão 2. E o produto deles vai ser c, que é menos 45, sobre o a, que é 3. Isso aqui vai dar menos 15. Tá, bora lá. Pensar em dois números que somados dão 5 e multiplicados dão menos 15. Opa, 5 eu já estou pensando alto na resposta, processador Core 2 Duo do meu cérebro aqui. Somei dois números, deu 2, e multipliquei dois números, deu menos 15. O que vai dar isso, galera? Vamos aqui, ó, no 15 é 5 vezes 3, para dar negativo, pode ser menos 5 e 3, ou pode ser 13 e menos 5. Só que a soma tem que dar 2. Né? Então os números são 5 e menos 3. Confere comigo aí. Ó. 5 mais menos 3 somam 2. 5 vezes menos 3 deu menos 15. Então 5 e menos 3 são meus pontos críticos. Tá? Que estamos respondendo esse problema. Agora o 5 remete a máximo ou mínimo. Como é que eu vou fazer? Teste da derivada segunda. Eu vou derivar mais uma vez, então o terceiro passo aqui, né, que todos os exercícios a gente fez esses 4 passos, então acho que já está mais fácil você entender que é um procedimento que é sempre o mesmo, só muda as operações ali. Vamos lá, derivada segunda de 3x ao quadrado é 6x. De menos 6x é menos 6. Derivada de constante é 0. Então a derivada segunda é 6x menos 6. 6x menos 6. Vamos lá. E agora eu vou fazer o teste da derivada segunda, que é calcular a derivada segunda. Quando o x vale o ponto crítico. A gente tem dois pontos críticos, um é menos 3 e o outro é 5. Tá? E eu vou fazer 6 vezes o menos 3 e 6 vezes o 5. E analisar o sinal. Né? Se der maior que 0 vai ser ponto de mínimo, se der menor que 0 vai ser ponto de máximo. Vamos fazer isso então, 6 vezes 5 menos 6.
6 vezes menos 3 deu um número negativo, menos 18, menos 6, isso aqui vai dar menor que zero, com cavidade para baixo, então x igual a menos 3 remete a um ponto de máximo. E vamos ver o outro estudo aqui, 6 vezes 5 vai dar 30, menos 6 vai dar maior que zero vai remeter a um ponto de mínimo, tá? E assim a gente conclui então essa lista, dizendo no último exercício que os pontos críticos são menos 3 e 5, menos 3 remete a um ponto de máximo e 5 remete a um ponto de mínimo. Fechou, galera? Fechou. Faz o seguinte, segue a gente aqui, cara, nesse canal aí, dá o joinha, dá o like, compartilha, passa para os colegas que estão passando um perrengue aí no cálculo e eu quero ajudar vocês, beleza? Beijo, professor Jara, tamo junto, o canal é o Matematizum.